Igreja do Senhor Jesus Cristo, paz seja contigo. Vamos meditar na palavra do Senhor, é isso que nós viemos fazer aqui, adorar a Deus e ouvir a sua mensagem. E do texto que nós lemos alternadamente aqui hoje, João 20, 19 a 23, eu quero repetir um versículo para nós meditarmos nesta noite, que é o versículo 25. Versículo 25 de João 20, tem uma frase aqui do apóstolo Tomé muito interessante. Ele diz assim: se eu não vir, não vou crer. Se eu não vir, não vou crer. Ou seja, foi um contexto em que Jesus apareceu para os discípulos e, num segundo momento, os discípulos e Tomé se encontram e as pessoas dizem para Tomé, porque Tomé não esteve no primeiro momento em que Jesus apareceu, depois de ressuscitado, e aí eles disseram para Tomé: o Senhor apareceu, o Senhor ressuscitou e apareceu aqui para a gente. Então Tomé disse: se eu não ver, eu não vou acreditar. Essa aparição de Jesus para os discípulos no domingo da ressurreição demonstra um Tomé que de fato não sabia o que estava acontecendo. No versículo 24, Tomé é mencionado como um dos 12 que não estava lá da primeira vez. E quando contaram, Tomé expressa dúvidas e exige evidências. Parecido com a gente, né? Não é muito parecido com a gente? Tomé demonstrou dúvidas da manifestação de Jesus na vida dos seus amigos, das outras pessoas, e exigiu evidências para acreditar de que Jesus havia ressurreto, havia ressuscitado. Esse episódio acontece no contexto da ressurreição, após a crucificação e o sepultamento do Mestre. A ressurreição era uma ideia, naquela época, muito nova e, vamos reconhecer, extremamente difícil de ser acreditada. Não havia uma divulgação deste conceito de ressurreição como nós temos hoje. Era um conceito que somente algumas poucas pessoas acreditavam. Uma parte dos religiosos acreditavam e trabalhavam com essa possibilidade, mas a maioria não. A maioria achava um absurdo que houvesse ressurreição. Então temos que entender esse contexto, que não era fácil acreditar na ressurreição. Isso nos leva a tentar entender por que aconteceu esse episódio envolvendo Tomé. E você também poderia pensar, mas o que tem a ver a mensagem de hoje com o Dia dos Pais? Essa mensagem que tem o título Mudando o Nome da Sua História. É o título desta meditação, Mudando o Nome da Sua História. O que tem a ver essa mensagem com o Dia dos Pais? Antes de entrarmos nessa questão, deixa eu dizer o seguinte: eu não estou pregando só para os pais. Até porque pai não é sinônimo da pessoa masculina somente. Tem mãe, tem mulher que faz papel de pai. Ela é mãe e pai, não é isso? Ela cria, conheço diversas mulheres que criaram seus filhos absolutamente sozinhas. Como tem um bocado de homem à toa que só emprestaram o espermatozoide para que uma vida fosse gerada. Só isso. Não podem carregar esse conceito sagrado de pai, esse tipo de homem, esse tipo de ser equivocado e longe da presença de Deus e daquilo que Deus estabelece para o ser humano, para o homem como pai. Veja, o único ser que tem o atributo perfeito de pai é o próprio Deus, que empresta esse conceito de pai para o ser humano. E o ser humano que leva esse nome sagrado de pai
deveria reproduzir para a sua família o conceito que Deus reproduz para a sua igreja. Deve ser protetor, cuidador, amparador, orientador, presente em todos os momentos da sua família, assim como Deus é presente em todos os momentos do seu povo. Então, desconsidera o homem que não está dentro deste padrão estabelecido por Deus para a paternidade. Alguns, como eu disse aqui, sem nenhum temor de ser indelicado, só emprestaram o espermatozoide para que uma família, para que uma pessoa fosse gerada. Pai é qualquer ser humano, homem e mulher, que se dedica à criação e educação com esmero de um ser vivo. Então, o que eu vou meditar aqui, mudando o nome da sua história, é para esta pessoa que é você, que tem uma família para cuidar, e que vai se espelhar na figura do Tomé, que é muito parecido com qualquer um de nós neste momento de dúvida. Tomé é um medo, ou ele possui um medo que leva à dúvida. Os nossos medos nos levam às dúvidas. Quando nós temos medo, nós ficamos inseguros, nós ficamos inquietos, nós ficamos vacilantes e, consequentemente, o nosso coração se enche de medo. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? Será que isso não é grande demais para mim? Será que de fato é assim que é? O medo faz o nosso coração se inquietar. Tomé, na maioria das vezes, é um nome associado, portanto, à dúvida. E, para falar a verdade, nenhum dos discípulos foram muito diferentes do Tomé. A tradição da igreja e a sociedade humana sacrifica o Tomé. Mas quando Jesus foi assassinado, o que aconteceu com os discípulos? Todos desapareceram, todos. Nenhum deles no pé da cruz se lembrou do que Jesus havia prometido. Quem sobrou na cruz? 2 mulheres e um garoto, que hoje seria chamado de adolescente, porque no povo semítico não existe esse conceito de adolescente, só para o pessoal ocidental, principalmente naquela época, na época de Jesus. Então sobrou lá um garoto de mais ou menos 16 anos, que era o apóstolo João, e 2 mulheres. E os outros discípulos correram, foram se esconder, estavam com medo. E vários deles voltaram a fazer o que faziam antes de começarem a seguir Jesus. Voltaram a pescar, voltaram a cuidar das suas coisas. E quem viu Jesus ressurreto primeiro? As mulheres. E essas mulheres voltaram para falar para os apóstolos: Jesus ressuscitou, ele não está mais lá. E aí sim, Pedro e os demais apóstolos tomam conhecimento e contato com a ressurreição de Jesus Cristo. Os discípulos de Emaús, por exemplo, estavam andando tristes quando Jesus, ressuscitado, se coloca andando com eles. E vendo o semblante de tristeza deles, Jesus pergunta para eles: o que está acontecendo? Por que vocês vão andando tristes pelo caminho? E aqueles homens dizem a Jesus: como você vem de Jerusalém e não sabe o que aconteceu? Como mataram Jesus? E aí Jesus começa a relembrar para eles tudo que a Escritura havia falado a respeito dos acontecimentos. Quando chegam na frente da casa daqueles homens, Jesus faz menção de continuar andando. Os homens pedem para que ele pare e entre. Fica com a gente aqui, já está tarde. Porque o coração deles, no caminho, sentiam-se confortados com as palavras de Jesus. Então, Tomé não é diferente dos demais discípulos, porque todos duvidaram da ressurreição de Jesus. Como nós duvidamos, não poucas vezes, da capacidade de Deus cumprir o que prometeu. Como nós, não poucas vezes, duvidamos que Deus possa realizar um milagre na vida de alguém. Como nós, muitas vezes, cometemos a blasfêmia
de falar que determinado assunto é difícil até para Deus resolver. Não é assim que nós nos aproximamos de Deus? E aí, não poucas vezes também, nós fazemos aquela oração e no final colocamos assim: mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Ora, não poucas vezes usamos essa expressão como quem está dizendo: se não deu certo a minha oração é porque Deus não quis. E se deu certo é porque Deus quis. Geralmente quando dá certo a gente fala: foi eu que orei. Mas quando dá errado a gente fala: não foi da vontade de Deus. Então todos nós somos vacilantes igual Tomé. Talvez nós devêssemos nos referir aos discípulos de Jesus e a cada um de nós como pessoas incrédulas. Vocês são incrédulos? São pessoas de fé? Tomé é lembrado por ter duvidado, mas isso não é tudo que nós sabemos sobre Tomé. Por isso eu digo que Tomé era muito parecido com cada um de nós. A primeira vez que Tomé é mencionado no Evangelho está em Mateus 10:3. É o momento em que ele é chamado com outros para ser um seguidor de Jesus. Depois Tomé também é mencionado naquele momento em que Jesus está querendo voltar para a Judéia e os discípulos dizem para Jesus: você vai voltar para a Judéia, as pessoas querem te apedrejar lá na Judéia e querem te matar. E Jesus está decidido a voltar para a Judéia. É Tomé que diz para os demais discípulos: então vamos com ele para nós morrermos com ele. Então Tomé se coloca na frente de Jesus para se submeter ao risco de morte para acompanhar o Senhor Jesus Cristo. Foi Tomé que fez isso, não foi nenhum dos outros discípulos. Tomé, a próxima vez que nós ouvimos falar dele, ele está fazendo uma pergunta bastante razoável para o Senhor Jesus Cristo. No momento da ceia, quando Jesus fala que ele é o caminho, Jesus ouve de Tomé uma pergunta: mas como que nós poderemos saber o caminho? E Jesus então dá aquela célebre resposta: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Esta resposta foi uma pergunta feita por Tomé. Realmente as pessoas não conheceram o Pai como Jesus, e agora Jesus dá a conhecer o Pai àquelas pessoas. Tomé não tinha medo de questionar. Tomé não tinha medo de dialogar francamente com Deus, de abrir o coração. Talvez, penso, que Tomé poderia ser um homem que praticava o sincericídio. Por ser sincero, ele era algumas vezes repreendido. Eu digo que nós somos parecidos com Tomé também neste aspecto. Como nós oramos a Deus? Somos sinceros? Uma pessoa orou comigo esta semana do jeito que eu penso que tem que ser oração. A pessoa abriu o coração para Deus como se estivesse conversando com Deus e colocou diante de Deus o que estava no seu coração. Não aquela oração carimbão, aquela oração que se a gente pedir para a pessoa fazer 10 orações em 10 lugares diferentes, sai a mesma oração. Nós esquecemos daquela orientação: não é por muito falar que sereis ouvidos, não useis de vãs repetições. O que é oração? É abrir o coração com Deus, porque Deus conhece os teus pensamentos antes que você os tenha. Então, quando nós oramos a Deus e ficamos procurando a palavrinha certa para colocar, ficamos procurando a fórmula correta para orar, e nós não escancaramos o coração diante de Deus, como nós queremos que o Senhor nos abençoe em nossas orações, se nós não formos sequer sinceros com Deus? Você já orou alguma vez dizendo para Deus: Senhor, eu estou com medo, Ou você já orou a Deus dizendo: Senhor, eu estou com muita raiva, eu sei que eu não devo sentir essa raiva, mas eu estou com muita raiva, tira isso do meu coração. Você já orou para Deus
dizendo: Senhor, eu estou ciente de todas as tuas promessas, mas me ajuda na minha falta de fé, como aquele homem disse para Jesus: eu creio, Senhor, mas me ajuda na minha falta de fé. Nós somos melhores do que Mateus nesse sentido? Do que Tomé nesse sentido? Não, não somos. Nós só precisamos ter a coragem que o Tomé teve de questionar, de abrir o coração diante de Deus, de falar com Deus. Eu não quero que vocês pensem que eu estou blindando Tomé. Absolutamente, eu estou escancarando a personalidade de Tomé para que todos nós possamos aprender com ele. Tomé não tinha medo de questionar o Senhor se ele não entendia algo. E Jesus, em contrapartida, dava a resposta que o Tomé precisava. Vocês o conhecem, vocês o têm visto, diria Jesus. E então, como destaque, como Tomé estava ausente quando Jesus apareceu aos discípulos, após a ressurreição, ele duvidou da história deles. E por que Tomé duvidou? Pararam já para pensar que talvez Tomé estivesse com o coração muito machucado, muito ferido demais para acreditar novamente? Já pararam para pensar que Tomé poderia estar vivendo uma decepção? Eu acreditei tanto, eu abandonei tudo, eu segui Jesus, eu quis arriscar minha vida por Jesus, e agora ele morreu, já faz 3 dias e nada aconteceu. Será que eu acreditei certo? Será que a minha fé estava correta? Será que era isso que eu tinha que ter feito? Será que valeu esses 3 anos andando com Jesus? Será que eu não perdi tempo? Será que de fato Jesus poderia me socorrer na minha falta de fé? Afinal, Tomé já tinha acreditado e se frustrou. Compensava acreditar de novo? E como é que tudo acaba? Como é que tudo termina? Eu não acho que Tomé tenha duvidado porque ele amava Jesus. Eu acho que Tomé duvidou porque amava Jesus. E eu não acredito que nós tenhamos vacilações diante de Jesus porque não amamos Jesus. Nós temos as nossas dúvidas e vacilações diante de Jesus justamente porque amamos Jesus. Nós só temos dificuldade para entender que nós podemos rasgar o coração diante de Jesus, justamente porque amamos Jesus. Não é assim que quem ama deve agir? Quem ama não tem que ouvir o outro com coração compassivo? Quem ama não tem que ouvir o outro até que o outro diga tudo o que tinha vontade de dizer, para depois então se manifestar? Não é assim o coração de quem ama? Então, por que Jesus não nos ouviria nas nossas malcriações, nas nossas palavras mal escolhidas, porém sinceras? Jesus quer saber da nossa sinceridade. Então Jesus é aquele que muda a nossa história. Ele não permite que a nossa história seja a mesma, nos levando para um ponto final. Com Jesus, a nossa história não tem ponto final, tem reticências. E como é que tudo acaba no relato de Tomé? O relato acaba mostrando que Tomé se colocou diante de Jesus como um ser humano completo, como um ser humano que não queria se apresentar como um super crente, como um ser humano que não quis se apresentar diante dos seus irmãos como aquele homem que é perfeito, que não tinha nenhuma vacilação, que não tinha medo de nada. Tomé rasgou seu coração diante de Jesus, e como Jesus se relacionou com Tomé a partir daí? Quais foram as reações de Jesus? Bom, Jesus não repreendeu Tomé, Jesus não humilhou o Tomé, Jesus não cortou Tomé da lista dos apóstolos. Não, Jesus não expulsou o Tomé do grupo. Ao invés disso, Jesus ofereceu para Tomé o que Tomé precisava para fortalecer a sua fé. E cada um de nós precisamos de coisas diferentes para a nossa fé ser fortalecida. Alguns de nós
precisa ler um versículo e enche o coração de fé. Outros precisam de um milagre e enchem o coração de fé. Alguns precisam ver a transformação de vida de outras pessoas para acreditar que Deus pode fazer. Cada um de nós precisamos de manifestações de Deus diferentes. E por isso, cada um de nós somos tratados de forma muito diferenciada por Deus. O Senhor nunca vai nos tratar todos da maneira igual, porque Ele é Deus relacional. Ele é um Deus que trata com você enquanto indivíduo, enquanto pessoa, e não como boi de boiada, nem como boiada, mas como pessoa. Ele conhece as tuas particularidades e Ele sonda o teu coração. E é assim que o Senhor vai se relacionar com você. Jesus então oferece as evidências que Tomé precisava, Tomé exclusivamente. Não era a mesma necessidade dos demais apóstolos. Tomé, o que você precisa? Colocar a mão na minha ferida? Coloca, Tomé. Tomé, o que você precisa? Colocar a mão na minha costela, no buraco que o soldado fez com a lança? Então coloca aqui, Tomé, a sua mão na minha ferida. Estende a tua mão, Tomé, e me toque, e pare de duvidar. E creia, Tomé. Foi isso que Jesus fez. Jesus não jogou Tomé fora. Uma expressão que eu gosto de usar. Nós não podemos jogar a água da bacia com a criança junto. E quem não é do tempo da bacia, então deixa eu contextualizar a minha fala. Nós não podemos jogar a água da banheirinha com a criança junto. Tem que jogar só a água da banheirinha. Então nós temos que lembrar que Tomé precisava de ajuda para crer. E o nosso amável e fiel Senhor Jesus Cristo providenciou aquilo que Tomé precisava. O que você precisa para acreditar? O que você precisa para sair do seu marasmo de dúvidas e se colocar na posição de uma pessoa produtiva que crê e que age como quem crê? Tomé já havia crido antes e tinha medo de ser enganado de novo. Você, de repente, já foi frustrado alguma vez por alguém e projeta essa frustração na pessoa do próprio Deus? Tem gente que tem experiência muito ruim com a figura humana de pai e por conta disso tem dificuldade de olhar para o Deus Criador como pai. Inverte, né? A pessoa inverte. Em vez de ir do maior para o menor, ela sai do menor e vai para o maior. Ela acha que Deus vai ser como um pai abusador que ela teve, Deus vai ser como um pai ausente que ela teve, Deus vai ser como um pai fraco que ela teve. Não. O exemplo é de cima para baixo, é do Deus Criador e Senhor amoroso absoluto para o ser humano. Então, depois que Jesus se manifesta dessa forma para Tomé, qual que é a reação do Tomé? Uma das mais lindas confissões de fé que existem. Tomé olha para Jesus e diz: Senhor meu e Deus meu. Percebe essa evolução? Tomé se apresenta a Jesus com as tranqueiras do seu coração. Seu coração humano, seu coração limitado e vacilante, mas com muita sinceridade. É exatamente este coração que Tomé externaliza para Jesus. Jesus olha para o coração de Tomé e vê exatamente o que Tomé precisa para crer e oferece para Tomé a saciedade da sua dúvida. Resultado, Tomé olha para Jesus e diz: Senhor meu e Deus meu. Tomé sempre foi um discípulo confiável e corajoso. Ele se dispôs até a morrer por Jesus. Ele não se intimidou ao pedir maiores esclarecimentos quando não entendeu o que Jesus queria dizer. Você já fez isso? Quando você não entende alguma coisa da sua fé, você já parou para conversar com Jesus, para dizer para Jesus: Senhor, não estou entendendo, me ajude na minha falta de fé.
Mas alguma coisa aconteceu com Tomé. Jesus morreu, então Tomé não conseguia mais ter certeza. E aí Jesus aparece e troca a solidão do coração de Tomé por uma amizade frutífera, por uma amizade salvadora. Meu irmão, minha irmã, talvez você tenha passado por algo semelhante recentemente, nos últimos dias. Quem sabe hoje você tenha vivenciado alguma coisa assim. Se aproximado de Jesus com o coração machucado, com o coração cheio de dúvidas, com o coração cheio de incertezas, com o coração paralisante, que coloca esta carência de precisar de Jesus, de alguma resposta. Talvez alguém tenha morrido e você está de luto pela morte desse alguém. Mas talvez alguma coisa dentro de você tenha morrido e você esteja de luto por conta disso. Talvez você esteja preenchendo o teu coração com muita coisa que não é Deus. Talvez você esteja querendo colocar no teu coração coisas para preencher esse buraco que você permitiu que fosse aberto. E aí você tenta preencher esse coração com sexo, com pornografia, com álcool, com drogas, com relacionamentos promíscuos, com vícios. Com o que é que você tem tentado preencher esse vazio de alguma coisa que morreu dentro do teu coração? Porque o luto não é só pela morte de uma pessoa. O luto pode ser a perda de um emprego, o luto pode ser a perda de um status, o luto pode ser pela perda de um objeto, o luto pode ser pela perda de uma casa, o luto pode ser pela perda do carro, o luto pode ser pela perda de qualquer coisa que tem muito valor para você. Então, será que às vezes as nossas dúvidas não é porque nós perdemos, nós deixamos morrer alguma coisa no nosso coração? Talvez tudo pelo que você trabalhou, todas as suas orações parecem ter ficado sem respostas e você se sente órfão ou órfã de Deus. Isso te deixa inquieto, isso te deixa triste. Então, o que é que o texto que nós lemos hoje traz para a gente? Traz uma palavra maravilhosa que pode ser traduzida assim: não se desespere. Não se desespere por motivo algum. Não se desespere por qualquer coisa que seja. Peça agora mesmo a ajuda de Jesus para substituir esse luto do teu coração, esta dúvida do teu coração, esta inquietação do teu coração pela certeza da fé. Troque essa insegurança do teu coração pela amizade de Jesus, e aí Jesus vai te ajudar, vai capacitar você a poder dizer como Tomé novamente: Senhor meu e Deus meu. A história do Tomé incrédulo, é na verdade a história do Jesus que dá certeza. É que o nosso coração peludo sempre quer valorizar a parte mais negativa, sempre. Eu usei um exemplo aqui uma vez que deu resultados. Algumas pessoas depois comentaram comigo, porque eu usei o exemplo de uma amiga minha, que eu disse para ela: como teu cabelo está bonito? E ela disse: você viu como eu estou gorda? Por que tem que compensar com alguma coisa ruim o que é bom? E eu falei isso acho que domingo passado. Não pode dar certo? Não pode estar bom? A tua vida não pode ser abençoada? Ah, o Senhor converteu aquele teu filho, né? Mas você precisa ver o outro como está estragado. Ah, o Senhor te deu uma casa nova, né? Mas o quarto da outra era maior. Por que a gente tem que sempre valorizar o que não está bom? Por que a gente tem que sempre valorizar o que não foi positivo?
É igual pastorado, oficialato, presbiterato, diaconato. Eu vejo tanta gente dizendo, isso aqui é um peso. Que peso? Isso é um privilégio. Ouço pastores falando, eu estou cansado. Cansado de quê? Cansado de servir a Deus? Cansado de ser um arauto de Deus? Louvado seja Deus que não se cansa da gente. Por que não pode dar certo? Então não é a história do incrédulo, é a história do Jesus que dá certeza. Só que ninguém lembra o Jesus que dá certeza. Qual que é a frase mais comum que se ouve quando as pessoas dizem, eu sou igual Tomé, só acredito vendo, não é isso? Por que não pode ser outra frase? Não, se o Senhor falou, eu acredito. Se está escrito na Bíblia, eu acredito. Ninguém fala isso, né? Mas a gente fala, se eu não ver, eu não creio. Eu sou igual São Tomé. Jesus continua desejando, e Ele é capaz disso ainda, de responder todas as suas perguntas. Então não importa que tipo de pai você é na tua família. Você tem dúvidas, eu sei que você tem dúvidas, porque é natural que tenhamos dúvida. Então se você é um pai, de pai mesmo, homem, que gerou, que educa, que cria, com certeza você teve, tem e terá seus momentos de dúvida. Se você é um pai do sexo feminino, é a provedora, é que tem que tomar conta de tudo, que tem que manter os filhos ali, alinhadinhos, ainda tem que trabalhar fora e ficar na esperança de que vai estar tudo bem quando voltar, Jesus também tem resposta para você. Mas se você é um pai que leva nome de filho, e no contexto familiar você ainda não gerou ninguém, mas você é filho, quantas vezes você teve que ser pai da sua mãe? Quantas vezes você teve que ser pai do seu pai? Quantas vezes teve que segurar na mão do seu pai ou da sua mãe para atravessar uma rua, porque ele já não tem mais mobilidade para atravessar a rua? E quantas vezes você reclamou, pai, vamos logo, vamos atravessar essa rua, sem se lembrar que ele fazia isso com você quando você era pequeno. Pegava você pela mão e dizia, vamos, não pode parar no meio da rua, vamos embora. Então não importa que tipo de pai você é na sua família, você tem que ter consciência de que as dúvidas fazem parte da existência do ser humano, mas tenha consciência, na mesma medida que o Senhor é capaz de responder as tuas dúvidas na tua linguagem, do jeito que você entende. Você só precisa estar disponível para que quando Ele fizer isto, você reconheça com honestidade e faça a mesma profissão de fé do Tomé. Senhor meu e Deus meu. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe.